O tricolor do Arruda. Tricolor Santa! Alô, alô, Igor Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos. Um abraço, amigo, boa noite. Um abraço para todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando. Bom, a semana que já começou com reuniões, hoje mais reuniões, inclusive uma está acontecendo agora, e a tendência é de que continuem acontecendo várias reuniões, porque o Santa, ele tem que cuidar da própria vida, né, Edinaldo? Agora não tem mais jogos oficiais na temporada, tem um custo bem alto mensal para futebol profissional, futebol de base, manutenção do Arruda, quadro de funcionários, CT Ninho das Cobras. Então tudo isso gera um custo bem alto e o Santa quer diminuir em até 90% todos esses custos. E a primeira diminuição tem que passar pelo elenco profissional, que é o que mais se gasta, né, Ed? Com salário de jogador, comissão técnica, diretoria, treinamento, departamento médico, suplementação de atletas, tudo isso, treinar é muito caro. Então o Santa vai ter que diminuir ao máximo o seu custo com o atual elenco profissional. Antes da gente falar um pouquinho desse elenco profissional, já que vários atletas, inclusive o Itamar Schulli, tem propostas e clubes interessados, o Francisco Salles também, hoje houve um encontro, um último encontro, vamos colocar assim, uma confraternização solicitada pelo Itamar Schulli, mas para agradecer aos atletas do elenco profissional, orações, inclusive o nosso Genival Paparazzi esteve lá presente, algumas orações aconteceram, enfim, um agradecimento do Itamar Schulli para o elenco profissional do Santa Cruz, mas se despedindo, né, Edinaldo? Nosso Paparazzi está em todas, né? É uma figura o Genival Paparazzi. Então, houve esse encontro, que até inclusive o presidente do Santa esteve presente, o Bruno Rodrigues, e o Santa Cruz agora vai tocar a vida nessa temporada. Só vai entrar em campo agora nas divisões de base. E, Edinaldo, o Santa tem que resolver a situação de vários atletas que têm contrato em vigência com o Tricolor. Vou dizer aqui, o Gilvan tem contrato até o fim do Pernambucano do ano que vem. Pedro Bortoluso, contrato até o fim desse ano, até dezembro de 2024. Mais atletas aqui. O Ítalo Melo tem contrato até o fim desse ano de 2024. O Henrique Lordelo chegou depois, tem contrato até dezembro desse ano de 2024. Felipe Cardoso, contrato até junho de 2025. O Matheus Melo renovou, contrato até dezembro de 2026. O que é que eu quero dizer com isso, com esses atletas que têm contrato? Vou citar o exemplo do Matheus Melo, que é o jogador que mais custa hoje para o Santa Cruz. Por quê? O atleta que chegou com um salário razoável no patamar do Santa Cruz, do elenco do Santa. Foi uma aposta que deu certo, deu retorno técnico e o Santa renovou com o Matheus Melo até o fim de 26. O que é que pode acontecer com ele? O Santa vai sentar com sua diretoria. Obviamente, tem clubes interessados no futebol do atleta e que já devem estar entrando em contato com o departamento de futebol do Santa Cruz e com o próprio empresário do Matheus Melo. Aí o Santa vai decidir se vale mais a pena a negociação em definitivo do Matheus Melo. Acho muito difícil algum clube chegar hoje no patamar que o Santa deseja para ganhar um retorno financeiro do nível em que o Santa acredita que o Matheus Melo pode dar num futuro, ou se o Santa deve emprestar o Matheus Melo para alguma equipe com calendário nesse ano. O Santa só vai ter calendário cheio ano que vem. Série D, seletiva do Nordestão e Campeonato Pernambucano. O Matheus já recebeu sondagem do Cuiabá, lá atrás, na melhor fase dele com a camisa do Santa Cruz. Obviamente, no meio do Campeonato Pernambucano, o Santa não negociou o atleta, mas existe, por exemplo, sondagens de clubes de Série C, sondagem de clube de Série B, aí vai ficar a critério do Santa Cruz saber, claro, do atleta também, saber qual o destino dele. Mesma situação do Gilvan, mesma situação do Pedro Bortoluso, atletas que têm contrato agora e que, quer queira ou não, custaria dinheiro para o Santa rescindir esse contrato mais longo que fez com atletas que chegaram depois, como o Lordelo e como o Gilvan, por exemplo. Então, o Santa Cruz tem que ser um bom negociador, né? Porque perfeito. Você tem que primeiro imaginar que seu atleta vai ser valorizado numa competição que possa ser valorizado. Quanto melhor a competição, mais importante para o Santa Cruz. Claro. Porque uma coisa é o cara sair daqui para uma Série D, outra coisa é sair para uma Série B ou até para uma Série A, se houver possibilidade disso. Então o Santa Cruz tem que ser um bom negociador, tem que agilizar essas providências, porque o Santa Cruz não vai ter condição de segurar esses pagamentos, isso é óbvio. Em síntese, Igor, o Santa Cruz tem que ser um bom estrategista, tem que botar isso em planos urgentes. Essa informação que você vem trazendo desde ontem
da requalificação, da necessidade de um reordenamento financeiro com um déficit financeiro que Santa Cruz vai ter, ele precisa realmente diminuir esse quantitativo que ele tinha até o momento em que estava em atividades, que era em torno de 1 milhão e 100, não é isso? Isso, perfeito, perfeito. A pretensão de reduzir para 90%, isso é uma providência para ser tomada com a máxima urgência realmente. 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão com tudo, né? O cara vai dizer, a folha não é de 400 mil reais, mas vamos lá. Você tem os custos da folha, né? Tem o departamento de futebol inteiro, o custo da folha do elenco, comissão técnica, os encargos, impostos, tributos, né? Tudo isso. A manutenção do Arruda, a manutenção do CT, acordos judiciais, quadro de funcionários, como eu falei agora há pouco, o dia a dia do clube, treinamento, departamento médico, tudo, né? Tudo. Então você vai ter que ter uma estratégia boa para capitalizar de novo tudo isso. Perfeito. E deixar o time numa condição viável para se manter nesse período tão difícil, tão danoso e tão agonizante em torno de 8 a 9 meses que o Santa Cruz vai ter. Então vai precisar dessa estratégia e de um planejamento muito importante da diretoria que aí está. Porque é muita bronca que vai ter que enfrentar. E não foi esse elenco atual, não foi essa comissão técnica, esse departamento de futebol que colocou o Santa onde o Santa está hoje, né? Em 8 meses de inatividade do profissional. Essa situação do Santa Cruz se arrasta há quase 15 anos, né? Ele é frequentador assíduo dessas séries C e D exatamente ao longo desses últimos 15 anos. Com pouquíssima interrupção. Teve aquele período ali de 2016, onde ele conseguiu voltar para a Série A, mas depois disso foi só fracasso, amigo. Só fracasso e só vexame. O Santa, nesses últimos 15 anos, como você está falando, as participações do Santa nas principais divisões nacionais, elas lembram um pouco uma frequência cardíaca, né? Bate lá em cima, já desce. Com o paciente em estado gravíssimo, que é quando a frequência cai e aquele marcador fica lá embaixo. Fica mais baixo, né? Porque, vamos lá, foi 2006, Série A. Aí 2007, Série B, aí já caiu pra C. 2008, 2009, só saiu da D em 11. Aí jogou em 2012, a C não subiu. 2013 foi campeão da C. 14 ficou na B. 15 subiu da B pra A. 16 jogou A. 17 jogou a B, caiu. 18 jogou a C. 19 jogou a C. A situação grave mesmo começa ali a partir de 2010 pra cá. De 2010 pra cá as coisas realmente saindo do controle. Começaram a se intensificar. Ficou numa situação realmente muito complicada a partir dali. Pois não. Bom, então o Santa vai resolver toda essa situação com os jogadores, né? Quem tem contrato, quem não tem, agora é esperar só o contrato acabar, né? A grande maioria dos contratos, eles tinham o fim nessas próximas semanas. O Campeonato Pernambucano iria até dia 6 de abril, e se o Santa chegasse à final, não precisaria fazer um novo contrato. Por exemplo, Juan Tavares está emprestado pelo Cuiabá, já se despediu em rede social. Lucas Siqueira fez um textão, agradecendo muito ao que viveu aqui no Santa Cruz nesse tempo curto, elogiando inclusive que foi um clube que deixou muito a família do Lucas Siqueira participar de tudo, todo o processo. Falou que podia concentrar em casa com a esposa, com os filhos. Os filhos iam direto assistir treinamentos dele no Arruda. Enfim, foi um clube que ele falou que se familiarizou muito, que gostou muito de estar o Lucas Siqueira, um jogador experiente que já rodou por grandes clubes, né? Remo, CRB, Vasco, Ituano. Por esse relato que você está fazendo, aconteceu uma coisa esse ano realmente interessante, porque se você analisar os últimos anos do Santa Cruz, todo fim de temporada era muita confusão de jogador que estava saindo. Falando mal, né? Era muita gente falando mal. Falando muito mal. E esse ano a gente observa que mesmo com todas as limitações do clube, com todos os problemas do clube, conseguiu reunir um time em que praticamente todo mundo está saindo satisfeito. Inclusive, nenhum atleta do elenco ele tinha a obrigação de ir hoje a esse encontro promovido pelo Itamar. E todos os atletas foram com as suas famílias. Pois é. Né? Então daí já se tira. Os atletas amanhã voltam a Arruda, uma última conversa com o presidente. Mas foi um culto mesmo, foi, Igor Moura? Olha, o Itamar Schulli, ele começou agradecendo a todos os jogadores, a toda a diretoria. Ele fez questão de tudo que ele falou na entrevista coletiva após o jogo contra o Sport, que ele falou pra gente, pra imprensa. Ele falou hoje pros jogadores, de que o elenco é um elenco com hombridade, corajoso, que com as adversidades cresceu, que cumpriu ao menos o objetivo inicial e principal, que era dar de volta ao Santa, o mínimo para um clube do tamanho do Santa, que tem um calendário cheio. E o Itamar Schulli, ele fez questão de iniciar a conversa chamando cada membro da diretoria. Seja ele um membro, como por exemplo, o executivo de futebol, o gerente de futebol. Do alto escalão ao mais baixo. Isso. Todo mundo que fez parte da diretoria, o Itamar apresentou ao elenco, agradeceu e disse
qual a importância desse cara específico, que ele falava o nome e sobrenome, para os jogadores, para o que o Santa teve nesses 3, 4 meses. Vamos colocar 4 meses, contabilizando a pré-temporada, que é preparação para o que o Santa protagonizou no Pernambucano. Aí depois o Itamar agradeceu a todos os jogadores, as famílias dos jogadores que estavam lá também, agradeceu as esposas dos atletas por tudo que aconteceu. Depois houve uma reza entre eles, depois teve a palavra do Totti, capitão, e depois uma confraternização, um lanche, um jantar, enfim, tudo isso idealizado pelo Itamar Schulli, que já tem proposta, viu, Ed? Itamar tem proposta da Inter de Limeira, que vai jogar a Copa Paulista e que tá perdendo agora o Júnior Rocha, que passou pelo Santa, né? Treinador que não teve sucesso aqui no Santa, fez um bom trabalho na Inter de Limeira, deve deixar a Inter e não disputar a Série D com a Inter de Limeira. E o Itamar Schulli tá no radar da Inter de Limeira. Só que existe a possibilidade também do Itamar ir pro Retrô. O Retrô tem interesse declarado no Itamar Schulli depois que demitiu Roberto Fernandes. Mesma situação Francisco Salles, que, vamos colocar, foi o braço direito do Itamar Schulli nessa montagem de elenco em tempo recorde. Montaram o atual elenco em 3 semanas. Ele também tem seus méritos, né? Claro. E o Francisco Salles também tem interesse não só da Inter, como também do Retrô. Fora os atletas do Santa, que tem contrato terminando agora ou que tem contrato em vigência, que interessam ao mercado nacional. Clubes da Série B, clubes da Série C e D principalmente, que é onde o Santa buscou contratar esse atual elenco que, com as dificuldades diárias que o Santa Cruz tem, todo mundo sabe, financeiras, conseguiu ser 4º colocado e se credenciar a jogar a Série D na próxima temporada. Eu continuo ainda surpreso com o Santa Cruz ter chegado a esse momento, né, que todos nós sabíamos que iria acontecer. A gente poderia até não estar querendo comentar, né, mas a gente sabia que logo, logo o Santa Cruz mergulharia nessa delicada e agonizante situação de ficar aí 8 ou 9 meses sem fazer absolutamente nada em atividades esportivas. O que eu vejo é que essas conversas sobre a SAF já deveriam estar em tona, né? Já está em pauta, né? Isso. Porque eu me lembro que há 2, 3 semanas, há mais ou menos 2 semanas, a gente já tinha uma perspectiva de que já começando o segundo semestre, que ainda não começou, é bem verdade, você estaria desenvolvendo esse trabalho de busca por investidores. Mas isso deve ser agilizado agora, né? Vai ser a pauta principal. Pois é. Eu utilizo como base, eu até já tenho marcado uma entrevista com o vice-presidente do Santa Cruz, o Marco Benevides, e por conta desse acúmulo de reuniões hoje, do encontro, da reunião entre diretoria, não deu para entrevistá-lo, para exatamente debater também esse assunto de SAF. Mas foi o próprio Marco Benevides, há cerca de 3 semanas atrás, batendo na ordem cronológica que você acabou de citar, Ed, esteve aqui ao meu lado direito, onde estou sentado agora no estúdio, no Fórum Esportivo da Rádio Jornal, e eu perguntei para ele, Marco, se a Série D não vier para o Santa Cruz, se o Santa acabar o Campeonato Pernambucano, não tiver nenhuma competição profissional, como é que vocês vão tocar o bar, como é que vocês vão tocar o clube? Ele falou, olha, o clube ele vai continuar existindo, a torcida vai ter, num futuro próximo, já, quer queira ou não, o clube, na próxima temporada, Série D do Campeonato Brasileiro, podendo voltar, ao menos jogar uma Série C em 26, mas é claro que vai se intensificar o debate sobre SAF. Com toda a diretoria do Santa, com o Conselho Deliberativo, tudo agora vai ser mais até que intensificado. Ponto pode-se resgatar as conversas do ano passado, né? Que tinha histórias tão fortes, que tão bem encaminhadas, né? E sumiram assim de uma forma absurda. Foi como que de repente, não mais que de repente, tira o assunto da tona e vai embora, né? O assunto foi embora, não voltou mais, né? Eu trouxe até o Mancuso para falar de SAF aqui ano passado, nunca mais. Aí o Mancuso já foi mais uma coisa folclórica, né? Do que mesmo uma realidade, né? Você que tá dizendo aí. Mas aquela outra SAF que todo mundo que via dizia que estava certa, essa desapareceu com a alegação do momento político, que podia até ter um significado, porque o momento político estava muito delicado, mas passou o momento político, começou o Campeonato Pernambucano. Depois foi calendário, depois foi isso, depois foi aquilo. E nada mais apareceu daquela SAF tão falada, tão propalada, né? Pois é. Vamos ver agora se isso vai ser intensificado para o Santa Cruz seguir logo sua vida, e é desejo ávido da torcida do Santa para que o Santa tenha logo esse estudo de possíveis investidores já pensando em 2025. Ed. Inevitável a pauta da SAF entrar a qualquer momento nas conversas dos tricolores, e a própria situação da recuperação judicial, que é uma coisa que às vezes fica meio esquecida, mas eu tenho certeza que essa preocupação é também uma exigência de urgência, porque o tempo que a Justiça já deu para o Santa Cruz e até para a Náutico Esporte também, os 3 estão em recuperação judicial,
O tempo que a justiça já deu já foi um tempo considerável e eu fico cada vez mais curioso, Igor Moura, de saber em que pé está essa situação, principalmente do Santa Cruz. Iremos debater isso com toda certeza, Ed. Ok? Ok. Valeu. Aí, portanto, o Tricolor das Repúblicas Independentes do Arruda, você acaba de acompanhar a terça-feira.